Caros amigos, bom dia para todos. Nem preciso dizer da profunda satisfação em participar de um congresso espírita nas Alterosas, em Minas Gerais. Promovido por esse órgão federativo, Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, que eu cumprimento na pessoa do seu presidente, nosso amigo Itamar, e a toda a equipe, vice-presidente, coordenador do Congresso, Robatino, a União Espírita Mineira aqui representada, para a nossa querida amiga, porque é um momento muito especial para o movimento espírita de Minas Gerais, uma iniciativa como essa. Os corações mineiros que militam na seara espírita há muito ansiavam por uma oportunidade de se reunirem, se abraçarem, se encontrarem, porque essa é a função de um congresso. É onde nós renovamos ideias, valores, trocamos experiências e, por que não? Temos a oportunidade de vibrar uns pelos outros e demonstrar o nosso amor, o nosso afeto, as marcas do Cristo, que são sempre o amor. Nossa fala singela sobre a terapia do amor está toda baseada no capítulo 14 do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Néio Lúcio. Conta-nos Néio Lúcio que os apóstolos estavam reunidos com Jesus na casa de Simão Pedro e comentavam sobre as glórias do saber, a importância da sabedoria, do conhecimento, para que o Espírito adentre nos desígnios da providência divina. Foi então que Jesus, tomando a palavra, contou-nos uma singular parábola. Disse que um homem dedicado ao aprimoramento intelectual decidiu subir os vastos montes que conduzem à sabedoria. Dedicado, perseverante, disciplinado e atento, utilizou todas as forças e energias de que possuía para essa empreitada desafiadora. No caminho encontrou labirintos escuros, armadilhas, que todo conhecimento oferece. Mas ele, de olhos fixos nas alturas, prosseguiu a sua jornada. Enquanto caminhava nessa ascensão, de quando em quando ele substituía a sua túnica, por favor, e as suas sandálias. Ora, porque aquela vestimenta não mais era adequada ao clima ou às condições da subida. Então ele se desfazia à medida que avançava, trocava roupagens, trocava os instrumentos e avançava. Quando atingiu a culminância, foi recebido por um representante da divindade, uma entidade angélica que veio ao seu encontro. Ela então o abraçou carinhosamente, parabenizou pelo seu esforço, pela sua disciplina, e colocou na sua fronte uma coroa de luz, que proporcionou a esse discípulo um discernimento não antes alcançado. O discípulo, então, feliz e emocionado, rogou que pudesse adentrar
nas vastas regiões do mundo superior, rumo ao Pai Celestial. A entidade angélica, no entanto, ponderou que ele ainda não poderia avançar portas adentro das esferas celestiais. Era necessário ainda a conclusão da tarefa. Necessitava o discípulo regressar por onde subiu, descendo pelos caminhos áridos, observando e anotando todo o percurso vencido. Ele seria observado nessa descida, e em função do seu comportamento e das suas atitudes, ele poderia então receber não mais apenas a coroa do discernimento e do entendimento, mas as asas da sabedoria e do amor que o conduziriam às regiões celestiais. Possuía a coroa, mas ainda não era detentor das asas. O discípulo, então, regressa pelos mesmos caminhos percorridos. Agora ele se impressiona. Porque enquanto subia, não notou peculiaridades e minudências da subida. No entanto, dotado agora de um discernimento diferenciado, ele podia divisar ângulos que antes não foi possível observar. Mas algo chamou a atenção desse discípulo. Ao observar os viajores que subiam como ele fizera outrora, ele foi tomado de um sentimento de desprezo. Observou túnicas desgastadas, sandálias gastas no caminho, cajados que pareciam ridículos. E o que mais impressionava o viajor é que, não obstante a fragilidade das vestimentas e dos instrumentos daqueles que subiam, eles não notavam a fragilidade da túnica e da sandália. Todos caminhavam com uma espécie de altivez infantil, acreditando-se cada um deles portador da melhor túnica, da maior sandália, do cajado mais adequado. Ele agora, que possuía um discernimento, que havia alcançado as culminâncias do conhecimento, olhava para aquela cena aos seus olhos patética e começou a proferir maldições. Apontava falhas, mostrava a imaturidade dos que subiam, criticava o cajado de alguns, colocava defeito nas túnicas, nas sandálias, agia com zombaria e sarcasmo. Muitos dos viajores, constrangidos pela severidade e, por que não, pela sinceridade da crítica, desistiram da subida e regressaram ao vale, sendo assim desestimulados do processo de ascensão. Depois de descer até o ponto inicial do monte, distribuindo críticas, censuras e maldições, num espírito de zombaria, o discípulo regressa ao cume do monte, com a sua coroa na fronte. Mas lá chegando, encontra o anjo em prantos. E a entidade angélica olha consternada para aquele discípulo, e ele então fica confuso.
E a entidade diz a ele: você não entendeu. Ao regressar pelos caminhos que você percorreu, apontou o dedo e criticou os instrumentos dos viajores que subiam, como você um dia subiu. Destacou a fragilidade das mesmas túnicas que você utilizou. Apontou vícios nas mesmas sandálias que um dia você calçou. Sem perceber que esses instrumentos, embora a sua fragilidade, embora a sua imperfeição, foram os responsáveis pela sua chegada às culminâncias desse monte. Infelizmente, você não poderá receber as asas que lhe darão acesso às esferas celestiais. Chegou perto do pórtico da sabedoria, mas não poderá adentrar. Porque nesses terrenos celestes só entram aqueles que compreenderam que o detentor do conhecimento é o maior responsável por ajudar os que seguem a marcha. Você precisa desenvolver compaixão, entendimento, misericórdia, sentimento, porque sem o amor não receberá as asas que tornarão possível a entrada nos locais que você almeja. Concluída a parábola, o mestre, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Essa é a parábola do capítulo 14 do livro Jesus no Lar. E é a base com a qual desenvolvemos as nossas ligeiras reflexões de abertura desse primeiro congresso, cujo tema é o amor. É fácil, quando refletimos sobre o tema amor, repetirmos frases que se tornaram jargões, ou adentrarmos numa linha de raciocínio já desgastada pelas múltiplas vezes que foram ditas. Hoje, utilizando essa página e essa lição maravilhosa trazida pelo Espírito Neio Lúcio, convidamos a todos nós, todos nós aqui presentes, a uma reflexão em torno dessa mensagem. Toda criatura humana é capaz de amar os seus. Amar aqueles que concordam
conosco. Amar aqueles que nos apoiam, que estão ao nosso lado, que concordam conosco, que caminham na mesma direção, que fazem parte da nossa família sanguínea, que têm o nosso sobrenome, ou que vieram do ventre. Pessoas que de algum modo estão ligadas ao nosso grupo, especialmente ao grupo sanguíneo. É fácil amar aquele que torce para o mesmo time que você torce, para aqueles que estão na mesma religião que você professa, e mais ainda, mesmo dentro da religião que você professa, aquele que faz parte daquele grupo específico que interpreta a sua religião da maneira como você interpreta. Assim caminha a massa humana, amando os semelhantes. O grande desafio dessa energia poderosa que vibra e vive dentro de nós. Não há uma criatura da criação divina que não possua o amor em si. O amor é a força divina animando todos os seres e coisas da obra divina. Mas o grande desafio do amor é, primeiro, compreender a diferença. Compreender a diferença como expressão do processo evolutivo. Aquele que lhe parece hoje tateante é um retrato de quem você foi ontem. Aquele que lhe parece ignorante é uma amostra do degrau que um dia você pisou. Aquele que nos parece um representante da maldade e da crueldade é uma imagem de quem nós fomos um dia. Porque a evolução é um vasto caminho ascensional rumo a Deus. Não estamos no mesmo degrau evolutivo. Cada um de nós está num patamar diferente. Possui experiências diversas. Avançou mais ou menos. Todos os seres da criação, se olharem para o alto, verão outros seres em níveis superiores. E se olharem abaixo, verão outros corações rumando na direção em que se encontram. É a grande escada visualizada pelo patriarca Jacó. A grande escada de Jacó. Os seres humanos não estão numa planície, eles estão numa vasta escadaria. Uns enxergam mais, porque estão em degraus superiores. Outros enxergam menos, mas sobem. E o primeiro impulso de quem atingiu um degrau acima é desvalorizar os degraus abaixo. Expressando nessa atitude uma ingratidão, a ingratidão pelos instrumentos que nos proporcionaram chegar onde estamos hoje. É assim que muitas vezes, numa altivez pueril, infantil, nós olhamos para corações que professam outras crenças religiosas e zombamos de práticas, zombamos de ideias, zombamos de crenças.
sem perceber que se estamos hoje no patamar que estamos, é porque um dia usamos essas mesmas túnicas. Um dia calçamos essas mesmas sandálias. Reconhecer a beleza da providência divina, que nos permite acreditar que a nossa túnica é a última. Com a grandeza da providência divina, que nos permite confiar que a nossa sandália é a mais adequada. Por quê? Porque ela de fato é, para o degrau em que estagiamos. O amor, então, o amor, no fundo, é compreensão de que não importa a túnica e a sandália que você utiliza atualmente. O mais importante é se você está ou não subindo. Porque o que o anjo dessa parábola mais pediu ao discípulo candidato o maior pedido que esse anjo fez, silencioso, sem dizer, pedido implícito, é que ele não desestimulasse ninguém da subida. É assim, nessa atitude pedida pelo anjo, que nós encontramos a essência do amor ensinado por Jesus. O amor de Jesus. Não é o amor piegas dos filmes. O amor de Jesus é uma força poderosa que respeita as criaturas no degrau onde elas se encontram, mas as estimula a darem um passo adiante. Um passo adiante. Esse é o amor do Cristo. Essa é a terapia do amor do Cristo. Jesus sempre, através do seu pensamento espiritual que cobre a vasta terra, toda ela, sempre se aproxima da nossa intimidade mental com o seguinte pedido: meu filho, minha filha, mais um passo, mais um. Mais um. Não 10, não 20, um passo. Quando o convertido de Damasco se dobra ante a grandeza do Cristo que ele perseguia e pede instruções, Jesus não despende energia dizendo-lhe um roteiro do que deveria fazer, apenas indica: entra na cidade. Um passo. Entra. Saulo entra em Damasco e aguarda. Aguarda. E naquele momento, 3 dias depois, a primeira instrução do Cristo a ele vem pelas mãos de um homem simples, que era o seu futuro prisioneiro, o homem a quem ele perseguia. E essa era a primeira instrução. Esse era o primeiro ensino. Era a primeira terapia para o violento defensor de Deus, Saulo de Tarso. Era o primeiro
passo da terapia do amor em que Jesus começava a lhe ensinar: se você quer servir a Deus, abandone a violência e entenda a lei de cooperação. Cada um de nós tem um papel, cada um de nós tem uma função a desenvolver na seara, ninguém fará só. E aqueles que você talvez considere os mais incapacitados, serão talvez pelas mãos deles que o Cristo abrirá seus olhos. Primeira lição: um passo. E assim, na história do convertido de Damasco, dia após dia, um passo. Porque o amor não despreza. No capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel tem uma frase sublime: Deus ama tanto o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. E agora sabemos, com as bênçãos do Consolador prometido, porque esse é um amor maduro. Emmanuel não está dizendo que o verme é igual ao anjo, ou que o anjo é um verme. Não é isso. Não é esse amor pueril que Jesus veio ensinar. O que Emmanuel quer dizer é que o que separa o verme do anjo é o tempo e a jornada. Então, olhando para o detento, o que está preso, o violento, o que assassina, e para aquele que já compreendeu a lição do Cristo, há apenas degraus. Degraus. Que ele terá de subir. Não se trata de um amor piegas que endossa o estacionamento. Trata-se de um amor dinâmico que estimula a subida, compreendendo a diversidade. Sem essa noção, talvez não sejamos capazes de amar em um mundo tão diferente, tão intrigante e tão desafiador como o mundo de hoje. Referindo-se aos tempos da transição planetária, disse Jesus: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É preciso, então, equipar o nosso amor cristão dessas lições sublimes da evolução espiritual. Ninguém que subiu despreza quem está subindo. Ninguém que já atingiu aponta limitações e vícios nos instrumentos que servem para auxiliar os que estão subindo. Houve um tempo que os filhos do povo hebreu acreditavam que tinham a maior túnica, a melhor sandália e o cajado mais adequado. Então veio Jesus. Houve um tempo que os cristãos acreditaram que tinham a maior túnica, o maior cajado, a melhor sandália, e veio então o Consolador prometido.
A lei é de subida. A criação é infinita. Mas, na feliz expressão de Paulo de Tarso, que nesse momento funcionava como instrumento do próprio Cristo, o amor é o vínculo da perfeição. Existe um elo capaz de nos unir aos espíritos superiores. Afinidade não é. Porque eles se interessam por coisas muito superiores que as nossas. Identidade não é. Porque eles já possuem um conhecimento e uma afetividade que nós, diante deles, somos brutos. Brutos. O que faz com que os benfeitores espirituais aqui presentes nesse ambiente estejam aqui é o amor. Porque o amor é o vínculo que une o primeiro degrau ao último. O amor é o liame que liga Deus a todos os seres e coisas da criação infinita. Não se trata de colocar lentes cor-de-rosas para ver o mundo. Trata-se de ver as pessoas como elas são e ver o mundo como ele é. Mas não nos enganemos. A lei do progresso é um determinismo divino. Todos iremos progredir. E quem mais subiu é o que mais compreende, é o que mais ama e é o que mais serve. Porque o Criador, o Todo-Poderoso, o Todo-Sábio, onisciente, onipresente, não está num trono, mas serve incessantemente a todos os seus filhos. O maior servidor é o próprio Deus, indicando-nos que a compreensão e o amor podem vencer aquilo que a inteligência sonha e não alcança. A terapia do amor é a terapia da subida do aperfeiçoamento. Forças iguais ou superiores àquelas que nos sugam são aquelas que nos atraem às alturas. Porque se ao nosso redor estão espíritos que compactuam conosco nos nossos equívocos, acima de nós há corações avalizando a nossa encarnação. Há corações apostando na nossa vitória. Há corações atuando e atraindo nossa inteligência e nosso coração, porque anseiam em receber mais um habitante dos pátios celestiais. E assim, o amor unifica a tudo e a todos. Unifica por uma razão muito simples. Deus é um. Muito obrigado. Bom dia a todos.